Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Toda semana o programa EBD em Síntese vai ao ar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora, FM 96.3 e nas redes sociais da nossa igreja, no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2023, lições bíblicas, no tema geral da família, relacionamentos familiares em família. E hoje nós estamos aqui para estudar com vocês a 12ª lição deste trimestre. Estamos na penúltima lição do trimestre. Esta lição de número 12 será estudada em nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 18 de junho de 2023, e 18 de junho é dia de aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estaremos comemorando em todo o Brasil, toda a Assembleia de Deus brasileira, no dia 18 de junho de 2023, o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. São 112 anos de história. Muito bem, meus irmãos, a lição 12, a lição de hoje, tem como título Criando Filhos Saudáveis. O texto áureo da nossa lição se encontra em Lucas capítulo 2, versículos 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática da nossa lição afirma o seguinte: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 2, versículo 40, e também dos versículos 42 a 52. Então, a nossa lição de hoje, com esse tema, Criando Filhos Saudáveis, ela está baseada na família de Jesus. Então, nós vamos aprender nesta lição de hoje que é muito importante a família, os pais, por exemplo, proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, este é o grande desafio da família cristã, dos cônjuges, dos pais, construírem um lar em harmonia, saudável, não tóxico, não violento, não opressor, não omisso, mas uma família que tem como princípio ser edificada e ser conduzida com base nos fundamentos da palavra de Deus. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos específicos. Primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que entendamos que Jesus, ele era tanto Deus como homem. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Como Deus, não precisava, não precisa e nem precisará de nenhum crescimento. Porém, como homem, Jesus, ele cresceu em sabedoria, em graça, em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Então, a família, ela precisa proporcionar todos os meios que uma criança necessita para se desenvolver fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então, a tônica da nossa lição de hoje, Criando Filhos Saudáveis, vai enfocar muito a responsabilidade que os pais têm de construir um lar agradável, construir um lar
que proporcione, que ofereça aos filhos aquele ambiente saudável para o bom crescimento da criança em todos os aspectos. É importante que a gente entenda que nós somos corpo, alma e espírito. Então, os pais têm a responsabilidade não somente de cuidar fisicamente, de dar comida às crianças, mas também prover um desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual saudável. Então, Jesus, ele nasceu numa família normal, numa família comum lá de Israel, há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, nós vamos estudar nesta lição de hoje o desenvolvimento de Jesus ali dentro da família construída por José e Maria, e nós vamos extrair lições que podem ser aplicadas às nossas vidas atualmente. O tópico 1 da nossa lição diz que a família de Jesus era uma família normal. José e Maria eram descendentes da família e da casa de Davi, por isso que Jesus também é chamado filho de Davi. Havia uma promessa no Antigo Testamento que o Messias seria da descendência de Davi. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus era filho de Davi, porque os seus pais, Maria e José, eram da descendência real, da descendência de Davi. O casamento de José e Maria aconteceu logo depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e que ela tinha gerado um filho pelo Espírito Santo. Então, essa história é bem conhecida de todos nós, e outro aspecto muito importante é que José só conheceu a Maria, só coabitou com ela, só teve relações sexuais com Maria depois que Maria deu à luz a seu filho primogênito, Jesus. Então, isso está muito claro em Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Lá em Mateus 1 e 25 diz que José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus, assim como o anjo tinha ordenado. Mas José e Maria não tiveram somente Jesus. Depois que Jesus nasce, José e Maria passam a viver uma vida normal de casal, tendo relações sexuais, porque a relação sexual faz parte do casamento, né? Ambos se tornarão uma só carne. Então, José e Maria se tornaram uma só carne após o nascimento de Jesus, e depois nasceram vários filhos de José e Maria, e a Bíblia registra o nome desses filhos: Tiago, José, Judas e Simão. Eram filhos, homens de Maria e José, portanto, irmãos de Jesus. E a Bíblia também fala das irmãs de Jesus, irmãs no plural, ou seja, Jesus tinha mais de uma irmã, embora a Bíblia não diga nem revele o nome delas. A Bíblia só revela os nomes dos irmãos, homens de Jesus. E outro aspecto importante é que os irmãos de Jesus não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Então, os irmãos de Jesus não criam em Jesus, não criam na missão de Jesus, não criam no chamado, não criam que Jesus era o Messias. Somente depois da ressurreição de Jesus é que os irmãos de Jesus passam a crer nele. E aí a gente já vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que lá no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa do Pai, que era o envio do Espírito Santo, já estava ali a família de Jesus agregada aos demais discípulos. Chama-nos a atenção o fato de que a Bíblia revela em 1 aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas, ele teve diversas aparições de Jesus, e Paulo diz que Jesus apareceu a Tiago. Então, houve um aparecimento especial do Jesus ressurreto a Tiago, que era meio-irmão de Jesus, ou seja, era irmão de Jesus apenas por parte de mãe, não por parte de pai.
Então, Jesus, encerrando esse tópico 1 da nossa lição de hoje, Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Foi uma pessoa comum, tanto é que quando Jesus começa o seu ministério e chega lá na sinagoga em Nazaré e expõe o livro e começa a falar, as pessoas ficam admiradas do seu conhecimento. Ele disse, não é este o filho do carpinteiro, não é este o carpinteiro, não estão aqui diante de nós os seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e também não estão entre nós suas irmãs. Então Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, ali naquela manjedoura. Depois os seus pais criaram Jesus lá em Nazaré, após 2 anos de exílio ali no Egito, até que cessou a perseguição de Herodes. Então eles foram morar em Nazaré e ali Jesus foi criado naquela cidade da Galiléia. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, internautas que nos acompanham semanalmente no canal AD Mossoró Oficial. Este é o programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição que será estudada em nossas igrejas no dia 18 de junho, dia de aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Neste ano de 2023, estamos completando 112 anos de fundação. Nós, na lição de hoje, a lição tem como título Criando Filhos Saudáveis. Então, nós já vimos no tópico 1 da nossa lição que a família de Jesus era uma família normal, uma família comum ali de Israel, e era uma família pobre, era uma família simples, era uma família pobre, embora José e Maria fossem descendentes da família e da casa de Davi, fossem descendentes da família real, no entanto, era uma família pobre. No tópico 2 da nossa lição, o modo de criação de Jesus. Tópico 2.1, Jesus, o Filho especial. É sempre importante lembrarmos que, como diz João lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala da encarnação de Cristo, da kenosis, do esvaziamento de Cristo, e Paulo diz lá em Filipenses 2 que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem, e ele veio e habitou conosco. Então Jesus, ele se encarnou, e Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Era o Deus homem, é o Deus que se fez homem. Então, ele era especial nesse sentido, porque é o Deus homem. Então, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Nós já estudamos em lições anteriores aqui no programa EBD em Síntese, que, por exemplo, Jacó, ele tinha uma predileção muito grande por José, que causou o ciúme e a inveja dos demais irmãos. Também Isaac e Rebeca tinham predileções diferentes. Isaac tinha uma predileção pelo seu primogênito Esaú, Rebeca já tinha uma predileção por Jacó, e isso sempre traz problemas. Mas no caso de José e Maria, como pais que tinham vários filhos, sendo Jesus o primogênito, e mesmo Jesus tendo essa missão especial, mesmo sendo Jesus filho de Deus, nós não vemos na Bíblia Sagrada o registro de que José e Maria tratavam
os demais filhos com discriminação. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito Jesus, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Então, tanto José quanto Maria sabia da missão especial aí de Jesus, mas eles não trataram os demais filhos com discriminação. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor Jesus Cristo se desenvolveu segundo a sua humanidade. Repito, como Deus, Jesus não precisava crescer nem se desenvolver, mas como homem, sim. Então, vamos analisar as diversas fases da vida de Jesus, a infância, a adolescência e a juventude, para entendermos melhor como se deu esse crescimento de Jesus. Em relação à sua infância, a gente sabe que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Belém é a cidade que também nasceu Davi, e as profecias apontavam que o Messias, descendente de Davi, também nasceria em Belém, na cidade de Davi. E depois de 8 dias de nascido, Jesus foi levado pelos seus pais ao templo para ser circuncidado. Lucas capítulo 2, versículo 21 diz: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Então nós vemos aí que Jesus cumpriu todos os ritos, todos os requisitos da lei. Jesus e sua família frequentavam o templo. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Ele teve uma infância semelhante à infância dos demais meninos da Judéia. Então, e uma coisa importante aqui é que os pais de Jesus não eram desigrejados. Um dos grandes problemas hoje na formação das nossas crianças é porque muitos pais são desigrejados, outros são turistas dos templos. Há um abandono, há um distanciamento muito grande de muitas famílias, de muitos pais, dos templos, da comunidade de fé, da igreja, e essas crianças nascem alheia à comunidade de fé, à igreja. Jesus cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde física e mental, e principalmente a vida espiritual. Jesus precisava dos cuidados dos pais. Nessa época da infância, a criança é totalmente dependente dos pais, e é uma época muito delicada, na qual os pais precisam ter muito cuidado, acompanhar muito de perto e prover aos seus filhos tudo o que eles necessitam. Não somente uma alimentação adequada, o cuidado com a saúde, a vacinação das crianças, a proteção física, mental, enfim, todos os cuidados. Inclusive, José e Maria protegeram Jesus fisicamente de ser assassinado a mando do rei Herodes. Foi preciso José e Maria se exilarem no Egito para poder proteger o seu filho da morte. Então, os pais devem fazer de tudo para proteger os seus filhos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quanto à adolescência de Jesus, a gente observa na palavra de Deus que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e na adolescência dele nós vemos um episódio muito interessante. Jesus tinha 12 anos e ele estava no templo. Os pais de Jesus, como um judeu normal que frequentava o templo, que ia à casa do Senhor com os seus filhos, os pais, José e Maria, eles não iam sós e deixavam os filhos em casa, e nem mandavam os filhos e ficavam em casa. Eles iam com a sua família ao templo. Eles, embora morassem em Nazaré, eles iam anualmente a Jerusalém participar das festas religiosas lá em Jerusalém, conforme manda a lei. E
na Bíblia, a informação que temos sobre a adolescência de Jesus foi a sua experiência de 12 anos, por ocasião da cerimônia do Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, Bar Mitzvah é uma palavra hebraica que significa filho da lei. É uma cerimônia religiosa de iniciação do adolescente para ingressar na comunidade de fé e ser responsável diante da comunidade, diante de Deus, para passar a ter direitos e deveres semelhante ao que acontece com o batismo. Nós, na nossa igreja, Assembleia de Deus, batizamos adolescentes com a idade mínima de 12 anos. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como, por exemplo, participar das 3 festas mais importantes de Israel: a festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a festa do Pentecostes. Então, eles participaram lá e aí estavam voltando para casa, José e Maria, voltando para casa, para Galiléia, para Nazaré. Eles não se deram conta que o adolescente Jesus ficou lá no templo. Depois de 3 dias de caminhada, de viagem, se deram conta de que Jesus não estava entre eles, entre a comitiva. Então eles perderam Jesus. E aí os seus pais retornam para Jerusalém à procura de Jesus, e diz o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47, que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, por ocasião dessa cerimônia do Bar Mitzvah de Jesus, Jesus ficou ali no templo, ouvindo, aprendendo, fazendo perguntas, debatendo a respeito da lei, da palavra de Deus, estava aprendendo. E as pessoas ficaram maravilhadas porque estava vendo que Jesus tinha um excelente conhecimento, um conhecimento e um entendimento das Escrituras acima da média dos demais adolescentes daquela época. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no nosso programa de hoje e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o 3º bloco do programa EBD em Síntese. Antes de continuar o estudo da nossa lição, quero aqui fazer um convite todo especial para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, secretários, para participarem da primeira EBD em Síntese do Oeste Potiguar, que será realizada no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, no dia 2 de julho. Então, estimule os demais professores da sua congregação, participe, se inscreva no link que está sendo divulgado para este programa. Inscrição totalmente online. Meus irmãos, hoje na lição de número 12, estamos estudando a lição que tem como título Criando Filhos Saudáveis. E estávamos analisando no final do bloco anterior sobre as diversas fases de desenvolvimento de Jesus. Falamos sobre a infância, falamos sobre a adolescência e em relação à juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, nós não temos informações a respeito disso. A Bíblia, ela se cala, ela silencia quanto à revelação do que Jesus fez, por onde Jesus andou nesse período de 12 a 30 anos de idade. Porém, por todo o contexto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por todo o contexto do Novo Testamento, tudo leva a crer que Jesus, nesse período, também viveu uma vida normal, lá em Nazaré. Por isso que quando Jesus começa seu ministério e se apresenta na sinagoga e fala lá, as pessoas conheciam Jesus, dizendo, não é este o carpinteiro? Então,
as pessoas conheciam Jesus. Então Jesus não foi embora, não virou extraterrestre, nem foi para outro continente. Então, quando ele completa 30 anos, ele começa o seu ministério. A Bíblia só fala de José logo no início da infância e da adolescência de Jesus, e depois a Bíblia não fala mais sobre José. Provavelmente ele morreu cedo e depois ficou Jesus como primogênito da família, deve ter assumido a profissão do seu pai, como era normal e comum na época, e como filho primogênito também liderava os demais irmãos, até completar 30 anos, quando assim ele começa o seu ministério, e o seu ministério começa quando ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ali também recebe o revestimento do Espírito Santo e começa o seu ministério. Então Jesus, ele aprendeu a profissão do seu pai, de carpinteiro, e a exerceu até os 30 anos. Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, eles tinham Jesus como uma pessoa comum, normal ali, de Nazaré, todo mundo o conhecia, mas ninguém achava que Jesus tinha esse conhecimento bíblico, essa graça na vida dele, né? Como estava demonstrando naquela ocasião. O tópico 3 da nossa lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então a gente observa aqui em Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, o seguinte: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era um filho obediente a Maria e a José. Embora Jesus fosse Deus, mas como homem, ele foi obediente aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse crescimento em sabedoria é muito importante. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Jesus, ele frequentou a sinagoga era uma espécie de escola que todos frequentavam e aprendiam não somente a lei, aprendiam não somente a palavra de Deus, mas também os demais conhecimentos ditos, vamos dizer assim, secular. E Jesus ia crescendo. Lucas 2,40 também diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, é muito importante. Conhecimento e sabedoria são duas coisas bastante relacionadas, mas tem uma pequena diferença. Evidentemente que quanto maior a quantidade de conhecimento, maior adquirido por uma pessoa, maior é a probabilidade, é o que se espera, vamos dizer assim, que essa pessoa tenha mais sabedoria. Porém, isso não é automático e nem determinante. Tem gente que tem muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria. E tem gente que tem pouco conhecimento e tem muita sabedoria. A sabedoria depende do conhecimento, mas também a sabedoria depende da experiência, depende também de vários aspectos do caráter da pessoa, como a temperança, o controle próprio, o domínio próprio, a mansidão e assim por diante, né? Então a sabedoria está mais relacionada à capacidade de aplicação do conhecimento de forma correta, no tempo certo, na hora certa, para resolver problemas nas mais diferentes situações. Tópico 3.2, Jesus crescia também em estatura. Ele cresceu não somente intelectualmente, Jesus cresceu não somente na parte cognitiva, mas também Jesus cresceu fisicamente, em estatura, crescimento físico, a saúde do corpo. Isso também, irmãos, é muito importante. Os pais devem prover aos seus filhos um crescimento físico adequado, saudável. A criança precisa receber uma alimentação adequada,
amamentar, no mínimo, durante 6 meses, os primeiros 6 meses de vida, no mínimo. A criança precisa ser bem cuidada fisicamente, os pais devem acompanhar o crescimento deles em altura, o crescimento em massa, em peso, precisa atualizar a caderneta de vacinação, levar ao médico para acompanhamento. Então, é importante, esse cuidado com o crescimento físico, para que as crianças também cresçam com a saúde em dia. Às vezes tem várias doenças que as pessoas contraem, que são frutos ou resultados de uma negligência dos pais quando a pessoa era criança, Deixou de vacinar, deixou de fazer um tratamento, deixou de fazer uma correção de um problema de saúde lá na época, e agora as consequências estão bem sérias. Então, Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, o seu corpo era normal e saudável. Embora Jesus fosse Deus, não havia nada na aparência de Jesus que o destacasse dos demais homens da sua época. Inclusive, isso já foi até profetizado por Isaías, no capítulo 53, versículo 2. Diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Jesus tinha uma aparência comum, normal, de qualquer judeu da sua época, da sua idade. Tópico 3.3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Jesus agradava tanto a Deus quanto aos homens. A graça para com o Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Jesus, ele se preservou, Jesus, ele viveu uma vida sem pecado, ao contrário de Sansão, que nasceu para uma missão toda especial e era um nazireu de Deus, um nazireu de Deus, mas infelizmente Sansão, à medida que foi crescendo, foi desviando do seu propósito, do plano original de Deus. Mas Jesus não, Jesus continuou firme no seu propósito de servir a Deus, vivia uma vida comum, como carpinteiro, como filho, como irmão, porém sem pecado. Então a graça de Deus estava sobre ele. Mas também, irmãos, essa graça para com os homens tinha a ver com a personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Jesus não era mal educado, Jesus não era beligerante, Jesus não era arengueiro, Jesus não espantava as pessoas. Não, pelo contrário, Jesus atraía as pessoas para ouvir a sua mensagem. As crianças não tinham nenhum problema de se aproximar de Jesus, pessoas pobres, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que eram frequentemente discriminadas pela sociedade. Elas se iam até Jesus e eram recebidas por Jesus. Então isso é muito importante. Mesmo que a gente tenha a melhor mensagem do mundo, se a gente não for carismático, no sentido de não impedir que as pessoas se aproximem de nós, então a gente precisa, irmãos, ter esse canal de comunicação aberto com as pessoas. Como é que a gente vai evangelizar? Como é que nós vamos pregar o evangelho se as pessoas não querem nos ouvir? Então isso é importante. E para finalizar, tópico 3.4, lições importantes ou que conclusões a gente tira desta lição de hoje. É que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Então, é muito importante isso. O que fica, o que concluímos desta lição é que é responsabilidade dos pais edificar um lar, uma casa equilibrada, saudável, que forneça aos nossos filhos
esse ambiente tranquilo para o crescimento em todas as áreas da vida. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.